Olá, tudo bem? Estão preparados para mais um vídeo? Esse é o nosso quinto vídeo, tá? E a gente vai estar falando um pouquinho de como é escrever um roteiro, tá? E é a parte 1, tá? Porque tem um conteúdo bastante longo que não dá para falar tão rápido, tá? Escrever um roteiro, tá? Tem várias semelhanças com escrever um livro, tá? Não é assim, a gente não tem uma ideia e sai escrevendo, tá? Livro a gente também não deve fazer isso, tá? A gente tem que fazer todo um planejamento, criar toda uma estrutura antes de ir pro roteiro. Porque tanto escrever um livro quanto escrever um roteiro é algo muito trabalhoso para depois você lá no meio do livro falar, putz, não faz sentido isso, ou não dá para encadear dessa forma. Então a gente tem que ter todo um planejamento antes, tá? E aí eu vou passar a forma como geralmente é feito, tá? Não é todo mundo que faz assim, tá? Mas tem essa sugestão de se fazer, tá? Tem esses passos antes de se chegar no roteiro, tá bom? Vou fazer um parênteses aqui, que eu tô utilizando alguns termos que são mais comuns, tá? Que a gente encontra na literatura aqui brasileira, tá? Mas tem alguns autores que utilizam termos diferentes, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar esses termos que eu tô falando, mas pode ser que um autor ou outro divirja, tá? Isso vem por conta da tradução do inglês para o português, tá? Alguns traduziram de uma forma, outros de outra. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é só para vocês saberem que dá para encontrar outros termos pro que eu vou estar falando aqui, tá bom? Tudo começa com uma ideia, né? Primeiro a gente tem uma ideia do que a gente quer escrever. E é bom que seja algo que você goste muito, ou que você conheça, ou que você queira conhecer, porque você vai ficar bastante tempo trabalhando nisso, tá? Assim, é muito difícil a gente ter uma ideia original, tá? Praticamente todos os tipos de história foram contados, tá? O que varia, tá? É a forma de como é contado, tá? Então é bem difícil ser original. Não adianta você sair, eu tive uma grande ideia. Provavelmente alguém já pensou nessa ideia, e pode ter alguma coisa escrita, tá? Mas o que varia, o que vale, o que conta é como você vai contar essa história, tá? De que forma, de que forma essa ideia está sendo contada, que mais importa, tá bom? Eu vou usar como exemplo aqui um roteiro, uma história minha, tá? Que tá em roteiro, que tá em livro também, tá? Eu tive a ideia de contar uma história pro público infanto-juvenil sobre um garoto que vai proteger um bosque, tá? Eu queria uma história para crianças e que trouxesse aí a importância de se proteger, de se preservar a natureza, tá? Não é nada original, mas aí eu pensei numa forma diferente de como contar esse tipo de história. Então, o primeiro passo, a gente começa sempre, na escrita do roteiro ou do livro, a gente começa pela ideia. Primeira coisa. E aí é legal você anotar essa ideia no papel, ir escrevendo tudo que vier à sua cabeça, tá? Tem várias técnicas, várias formas de criação, tá? Eu não vou falar disso aqui, mas tô dando aqui a sugestão de, então, anotar a ideia no papel, escrever tudo que você imagina da história no primeiro momento, tá? Bom, a segunda etapa é a criação do storyline, tá? Aqui não necessariamente você tem que fazer nesse momento, tá? Eu, às vezes, acabo fazendo ela depois. Porque o que acontece? O storyline, na verdade, é contar a sua história numa frase curta, assim, de 2, 3 linhas. E é muito difícil você sintetizar uma história toda em 2, 3 linhas. E dizer realmente o que se passa nessa história, tudo que acontece em tão pouco, num espaço tão pequeno, tá? A hora que você consegue fazer isso é porque a história está muito clara na sua cabeça. Você sabe o que você quer, tá? E às vezes nessa etapa ainda não tá muito claro. Aí o que acontece? Você escreve uma storyline, depois ela vai sendo modificada, tá? Mas é legal ter essa storyline, tá? Uma vez eu vi tem um autor que dá uma dicasinha de como escrever essa storyline, porque é muito difícil, né, você colocar em 2, 3 linhas. E eu achei bem legal. E é assim, tá? Em duas, 3 linhas, né, você vai contar o seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Depois que aconteceu alguma coisa, um incidente inicial, um personagem, né, o protagonista deve, aí o objetivo desse protagonista, antes que algo terrível aconteça, tá? Essa é uma estruturinha básica aí que ajuda a criar um storytelling. E aí eu criei esse storytelling, esse storyline, tá? Pra aquela minha ideia do menino salvando o bosque,
tá? Aí ficou assim: com o início das obras para a construção de um novo condomínio, Timóteo, uma pequena árvore, se une ao garoto Zeca em uma aventura para salvar o bosque antes que ele seja destruído, tá? Aí em 2, 3 linhas eu consegui resumir a minha história. Esse é o meu storyline. Então aí depois de ter esse storyline pronto, ou uma primeira ideia de storyline, a gente parte para a sinopse. Que aí a gente está fazendo o passinho, a gente resumiu a história numa frasezinha e agora a gente vai ampliar um pouquinho, tá? E é importante aqui dizer que sinopse para roteiro não é igual a sinopse de livro, tá? Ela é diferente. A sinopse para roteiro geralmente tem 3 parágrafos, umas 15 linhas, tá? Isso se for para um longa-metragem. E essa sinopse tem que contar, na verdade, seu filme inteiro, tá? Uma dica para escrever a sinopse primeiro parágrafo a gente fala do começo da história, tá? Que eu vou contar um pouquinho do protagonista e o que aconteceu com ele. Segundo parágrafo eu vou falar do desenvolvimento da minha história. E o terceiro parágrafo eu vou falar do desfecho, tá? Então eu conto toda a minha história nessa sinopse, que é bem diferente da sinopse que a gente lê, aquela sinopse curtinha que a gente lê dos filmes da Netflix, tá? Que é só para ter uma ideia do que é aquela história, não é isso. E é diferente da sinopse que a gente encontra na capa dos livros, tá? Porque a sinopse do livro é feita para instigar o leitor a querer ler seu livro. E aí você não pode entregar o final da sua história ali, naquela capa. Porque muita gente, já sei o que vai acontecer, eu não vou ler, tá? Então, a sinopse para um livro tem o objetivo de instigar o seu leitor a querer ler o livro. A sinopse do roteiro, não, tá? A sinopse do roteiro eu não tô fazendo para o meu espectador final do meu filme, da minha série ler, tá? Ele não vai ler isso, tá? Quem vai ler a sinopse do meu roteiro, tá? Pode ser uma produtora, eu posso enviar para um edital de produção, tá? É para o mundo audiovisual, tá? A sinopse de um roteiro é para eu tentar vender a minha ideia, tá? Eu vou tentar passar a minha ideia para outra pessoa. E assim, um produtor, se ele for comprar a sua ideia, aqui tô falando do seu roteiro, tá? O seu projeto, ele vai querer saber tudo. Ele quer saber como começa, como se desenvolve e como termina, tá? Não adianta você chegar para um produtor e começar a contar só parte da história e falar, não vou contar o final, tá? Então a sinopse do roteiro tem que contar o final. E aí eu acho que é uma grande diferença que a gente tem com sinopse de livro, tá? Eu tive um pouco de dificuldade quando eu migrei para livro, quando eu escrevi minha primeira sinopse, porque eu entreguei logo de cara tudo, né? E aí fui corrigir, falei, não pode ser isso, e realmente não pode, né? Para o livro é outra coisa, para um livro a gente quer instigar as pessoas a lerem, e para o roteiro a gente quer instigar o produtor ou outra pessoa do mercado audiovisual a querer produzir o seu roteiro, tá bom? É importante, assim, roteirista tem que estar confortável com spoiler, tá? Muita gente não gosta de spoiler, estraga tudo, mas, assim, roteirista, na sua profissão, tem que estar acostumado com isso, tá? Tanto por conta das sinopses, para estudar os filmes, tudo, a gente tem que estar aberto a spoiler, tá? Faz parte da nossa profissão lidar com isso, tá? Então, se você não sabe lidar com spoilers, talvez tenha que repensar um pouquinho, tá bom? Mas é importante que esteja confortável com isso, tá? Bom, ainda tem mais 2 passos, tá? Antes de chegar no roteiro, tá? Aqui a gente viu 3, a gente viu a ideia, o storyline e a sinopse, tá? Ainda tem mais 2 antes da gente chegar na escrita do roteiro propriamente dito, tá? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!